Gostaria novamente de saudar a amada igreja com a graciosa paz do Senhor. Amém. Uma noite memorável, uma noite para alguns de recomeço, de retomada às reuniões presenciais, e é um privilégio para nós estarmos retomando, após um tempo de Deus, para aqueles que estiveram buscando entender, ou estejam buscando entender aquilo que Deus está fazendo mediante essa pandemia. A cada vez que eu sou convidado a ter a oportunidade de entregar uma palavra, eu tenho certeza que o Senhor me leva a algum raciocínio, a alguma linha de pensamento, e essa linha de pensamento tem sempre como objetivo trazer algo para a edificação, trazer algo para o consolo, para a exortação da igreja. E não é diferente nessa noite. Essa noite nós estamos ainda respirando o mês de setembro, onde que se comemorou os 47 anos de testemunho da igreja nesta localidade. E o convite que foi feito a princípio seria para eu estar dando uma palavra no dia 26 de setembro, que é o mês do aniversário de testemunho, mas a agenda mudou, porque o Senhor, Ele faz da forma que Ele quer, no dia que Ele quer, e aprove ao Senhor que eu viesse para o dia 10 de outubro, para trazer um testemunho, o testemunho que alguns aqui, o testemunho de vida, da minha vida, que muitos aqui conhecem, mas hoje eu tenho aqui observado alguns semblantes diferentes, e talvez algumas pessoas aqui não conheçam o meu testemunho. E se eu for contar o meu testemunho aqui, de ponta a ponta, essa noite é pequena, porque é um testemunho que ele tem várias vertentes. O meu testemunho de transformação de vida, ele pode ser levado para o ambiente da restauração do casamento. Ele pode ser levado pela restauração do caráter do homem, da restauração de finanças. E eu quero aqui não prolongar tanto, porque é uma noite de festa, é uma noite especial. Mas eu sei que esse testemunho pode trazer algo ao seu coração. Pode trazer uma esperança para o seu coração, para aquilo que você esteja vivendo nesse momento. Você adentrou essas portas, porque primeiramente o Senhor te trouxe aqui. A palavra de Deus diz em Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Então você não caiu aqui dentro de paraquedas, você veio para este local porque o Senhor te trouxe a este local, e Ele tem algo específico para falar ao seu coração neste local, nesta noite. E eu quero embasar o meu testemunho, e quem trouxe a Bíblia, possa abrir aí no Evangelho, segundo o que João escreveu no capítulo 8. Para quem não sabe, o meu nome é Joanício Barcelos Rosa. Eu sou o Joanício da Andréia, que está ali. Graças a Deus pela minha esposa. Evangelho de João, capítulo 8. Vou ler só apenas 2 versículos. O versículo 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o tema do meu testemunho é Jesus, a verdade que liberta. Jesus, a verdade que liberta. Aliás, a única verdade que liberta. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro. Além de ele ser o único que liberta, ele é o único que salva. E a trajetória do meu testemunho dá-se início, eu vou resumir. No ano de 90, eu trabalhava em uma loja chamada Artes Bahia, no centro de Vitória. E através de dois irmãos que congregam neste local, dois irmãos, os irmãos Pereiras, Alex e Alessandro, num trabalho de evangelismo, eles levaram o evangelho até o coração do Maurício Rosa da Silva, que era tio deles, e consequentemente o meu patrão, eu um dos funcionários dele. No ano de 90, Maurício teve então a sua experiência com o Senhor. E Maurício, em uma estratégia certamente direcionada pelo Espírito Santo, o Maurício ele adotou uma norma de estar lendo a palavra do Senhor e orando todas as manhãs antes de abrir a loja, ali com seu quadro de funcionários. E até o presente momento eu quero chamar a atenção nesse testemunho para duas coisas. Eu citei dois irmãos aqui, e eu quero dizer nessa noite que o trabalho de evangelismo, ele precisa ser contundente, ele precisa ser forte. E foi assim que esse irmão, um deles está aqui, o irmão Alex, ele fazia do seu local de trabalho o seu campo de evangelismo. E assim como o Maurício foi alcançado e adotando essa norma aí de orar e ler a Bíblia todas as manhãs ali para o seu quadro de funcionários, os anos foram passando, mas em minha mente não se passava nada acerca de evangelho. Aliás, eu era um zombador do evangelho. Eu era aquele que chacoteava os evangélicos. Mas o Espírito Santo trabalha, e ao longo do tempo eu já fui aceitando a ideia de querer mudar de vida, porque nesta década, a década de 90, eu estava no auge do alcoolismo, no auge da prostituição, no auge da orgia. Já era casado, graças a Deus o Senhor teve misericórdia de mim, e eu conheci a Andréia bem novo, e nós estamos juntos até hoje. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, e nós estamos vivendo hoje, graças ao Senhor, mais de 40 anos aí juntos, pela misericórdia do Senhor. É claro que houve o tempo do relacionamento, do namoro, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, como o tempo foi passando e o Espírito Santo foi trabalhando, a palavra de Deus foi citada aqui pelo irmão Norival Júnior. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você está aqui nessa noite, você está tendo esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e que essa palavra possa ecoar no seu coração, e que ela possa fazer algo tremendo, porque o Senhor é poderoso. O Espírito Santo de Deus trabalha, como trabalhou no meu coração. O tempo foi passando, a estratégia de Maurício continuou, ele não desistiu, porque ele teve muitos motivos para me dispensar,
Quantas vezes eu chegava naquela loja pernoitado, até dormia naquele estabelecimento comercial para não perder a hora no outro dia. Tamanha era a minha dependência do álcool, tamanha era a minha escravidão ali, na orgia. E Maurício foi um instrumento de Deus, não me mandou embora, porque após a sua conversão, Deus deu a ele discernimento, e ele também, um homem com o evangelismo nato nas veias. Mas chegou o meu dia, que foi um dia muito especial, um dia que eu jamais irei esquecer, porque o dia que você tem um encontro com o Senhor, é o dia mais importante da sua vida. E foi em 7 de setembro de 1996, passaram-se 6 anos, foram 6 anos de batalha, de lutas. Quantos papeizinhos ali no banheiro daquela loja. Esse irmão Alex, ele tinha uma estratégia de colocar bilhetinhos evangelísticos, assim como aquele que a Esther aqui, colocou nas cadeiras. Você não sabe o quanto representava aquilo, o quanto representou aquilo para a minha vida. Eu lia algo da palavra de Deus, uma estratégia de evangelismo. E o tempo foi passando, e essa data, 7 de setembro de 1996, o ano em que, esse dia em que o Espírito Santo foi dentro da minha casa, porque eu era um homem resistente, foram 6 anos aí, resistência ao Evangelho. Por tantas vezes era convidado a participar. Existia lá um grupo familiar na loja, que se reunia todos os sábados. Mas eu era um homem tão escravo do álcool, que eu era aquele homem que tinha aquele poder de persuadir. Eu atraía pessoas também, na minha loucura. E quando chegava o dia da reunião, no sábado ali, do grupo familiar, eu pegava ali o meu vale semanal, e saía, e o meu destino seria um bar para tomar uma cerveja, ou umas cervejas. E ali por muitas vezes, alguns daqueles funcionários, eles estavam indo atrás de mim, eu tirando a oportunidade daqueles homens ouvirem a palavra ali, através do grupo familiar, que se reunia ali na Artes Bahia, todo sábado. Mas o Senhor tem as suas estratégias. O Senhor é expert em estratégia. E Ele sabia que seria difícil eu ser alcançado dentro de uma igreja, ou uma chamada igreja. Então Ele convocou o Espírito Santo, nesse 7 de setembro de 1996, aí dentro da minha casa. Nesse dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, um dia que o congelador estava cheio de cerveja, prontinho para me embriagar. Mas eu tinha um vício que, mesmo tendo cerveja em casa, eu ia para a rua beber. E eu bebi ali o dia todo praticamente. Eu cheguei em casa à tarde trazendo comigo um tio da minha esposa chamado Valdir. E ali eu tomei uma cerveja com ele, ele tomou uma cerveja e ele se despediu indo embora. Mas aquele momento ali que ele foi embora, eu fiquei no deserto. Fiquei sozinho na sala da minha casa, e eu fui acometido ali de um choro. A estratégia do Senhor.
Dentro de uma congregação, eu não pego ele, mas eu pego ele dentro da casa dele. E naquele momento, naquele quebrantamento, eu chamei a Andréia, e esta frase, que eu te digo que não era eu que falaria, em hipótese nenhuma eu falaria aquilo devido à minha escravidão pelo álcool. Eu chamei a Andréia e falei: Andréia, pega essa cerveja do congelador, joga toda fora, que a partir de agora eu vou servir ao Senhor. Aleluia! Essa frase foi a frase que impactou o inferno. Essa frase foi a frase que fez cair cadeias, grilhões, amarras na minha vida. Porque naquele momento ali, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas o Senhor, Ele tinha um plano, e Ele estava executando o seu plano na minha vida. Um milagre no 7 de setembro de 1996 aconteceu. Eu fui liberto automaticamente ali, automaticamente. Eu te digo isso porque até o dia de hoje eu nunca mais senti o desejo compulsivo de beber bebida alcoólica como eu tinha todos os dias. Por isso o tema da mensagem é Jesus, a verdade que liberta. E eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você tem um vício. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de uma libertação. Independente de você servir ao Senhor ou não, talvez exista área na sua vida que precise de libertação. E o Senhor te convocou, te convidou aqui nessa noite, para você ouvir esse testemunho, e para você fazer uma autoavaliação da sua vida. Senhor, em que área eu estou precisando de ter esse impacto? Em que área da minha vida eu estou precisando de ter esta libertação, ao qual o irmão está pronunciando ali nesta noite? Mas o interessante é que esse trecho que eu vou entrar agora do testemunho, após a conversão, isso foi 7 de setembro de 1996, ali no recôndito da minha casa, abracei a minha família, já abordei logo a Andréia. Andréia, você vai comigo? Eu vou, com medo, porque eu era um homem cruel, era um homem que hoje, com certeza, eu tinha um processo chamado Lei Maria da Penha nas costas, porque um dia, se você tiver a oportunidade de ir lá em casa, para nós conversarmos, talvez eu possa externar um pouco acerca do testemunho completo da minha vida. E será um prazer. Mas aí, no dia 8, eu já acordei, porque eu sou um milagre que o Senhor operou, a libertação do álcool. Eu acordei como se eu nunca tivesse bebido na minha vida. Eu acordei renovado. E 3 meses antes, uma pessoa que se encontra nesse auditório também, que é a tia da minha esposa, posteriormente minha tia, a tia Penha, que se encontra ali, ela havia se convertido, e ela havia me convidado a uma celebração ali na Batista de Santo Torquato. Eu fui até esta Batista de Santo Torquato, ali eu fiz a minha confissão de fé, mas no meu coração, depois do almoço, brotou um desejo de conhecer a igreja do Maurício, a expressão que eu usei naquela ocasião. Andréia, vamos conhecer a igreja do Maurício à noite. E assim foi feito. Chegamos aqui no dia 8 de setembro de 1996,
Quando eu entrei aquela porta, eu me deparei com o Alex. E eu falei: Alex, eu já sou de Jesus. Alex se assustou assim. Mas ele tomou posse porque era um homem dedicado ao evangelismo. E hoje nós estamos aí à frente de um trabalho, os homens, um trabalho sério que nós temos desenvolvido no meio do arraial. Mas o Alex se espantou. Nessa noite, quem estava pregando a palavra era o irmão Júlio. E mais uma vez, na hora do apelo, eu cheguei, vim à frente com a minha família. Mais uma vez eu aceitei Jesus, porque crente novo quer aceitar Jesus todo dia, toda hora. Mas o interessante disso é que o que eu quero dizer a você que está chegando para o nosso meio, quando eu entrei neste local, eu senti algo diferente, um calor humano diferente, uma aproximação diferente, um carinho diferente. E quando eu estive aqui à frente, eu entreguei novamente a minha vida, confessei ao Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Eu fui presenteado pelo irmão Júlio com o livro Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento, a partir da revelação de Deus. Não tinha discernimento do que era a igreja. Não tinha noção do que era a Bíblia. Mas naquela semana, eu fui acometido de uma sede da palavra. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler aquele livro, Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento. E ali, o Senhor começou a falar ao meu coração: tem algo diferente. É diferente esse linguajar. E eu continuei mergulhando. E eu louvo a Deus que eu tive a revelação de Cristo e da igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque hoje eu me sinto um privilegiado. E eu convido a você que talvez não conheça as literaturas, Conhecendo e Vivendo as Igrejas do Novo Testamento, e outras literaturas deixadas pelo nosso inesquecível Valtir. Eu convido você a estar buscando informações nessas literaturas, porque talvez você esteja aqui e você acha que isso aqui é mais uma denominação. E não é. Igreja não é denominação. Denominação não é igreja. Esse local aqui é um local onde que a igreja se reúne, parte dela, porque nós somos partes, nós só damos um testemunho que a igreja é local, ela não é denominacional. Então eu convido a você nessa noite a buscar as literaturas. E Valtir costumava dizer que se você ler meu livro e você ler a Bíblia e você não concordar, rasga o livro e fica com a Bíblia. Mas eu louvo a Deus, porque as literaturas do Valtir, todas elas condiz com a palavra de Deus. E os anos foram passando, e hoje eu tenho já 25 anos aqui com os irmãos. Sou um privilegiado de estar aqui. E hoje, tudo que eu faço, eu tenho buscado aqui hoje ser útil na obra. Hoje eu estou aqui e quero ser um instrumento do Senhor. Tenho procurado ser um instrumento do Senhor. Hoje eu estou aqui e eu quero ser um saqueador do inferno. Hoje eu tenho aí o privilégio de estar à frente de um grupo familiar. E eu quero dizer a você que aquela cerveja que eu falei a Andréia, pega ela e joga fora, é uma cerveja ungida.
Porque posteriormente, através do grupo familiar, as pessoas que beberam essa cerveja, elas foram alcançadas pelo Senhor. A tia Célia e a tia Ângela, que hoje são componentes do grupo familiar de Alecrim. Então, outro ênfase que eu quero dar aqui, o trabalho de grupo familiar. Como eu amo o trabalho de grupo familiar. Como eu me dedico ao trabalho de grupo familiar. Porque o grupo familiar é a ferramenta que o Senhor nos deu para a multiplicação. É uma das ferramentas que o Senhor nos deu para multiplicar, para o evangelismo, para ganharmos vidas para o Senhor, de bairro em bairro, de casa em casa. E eu agradeço a Deus pela rica oportunidade de hoje estar à frente de um grupo familiar. Quero também nessa noite, nessa oportunidade, aproveitando este momento, porque hoje é um dia marcante. Hoje é um dia que alguns irmãos que estavam assistindo às reuniões pelo Google Meet já não podem estar. E estejamos orando porque nós estamos há quase 2 anos, nesta pandemia. Mas é algo sério aquilo que eu vou falar aqui nessa noite. Nós estamos nesta época de retomada. E nesta retomada, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como está a sua vida? Como está você? Você amadureceu? Ou você continua a mesma pessoa? Porque a pandemia eu posso linká-la como um propósito de Deus. Em outra ministração, eu falei das condições do Senhor para que o povo seja vitorioso. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. O Senhor fala: se eu enviar peste à terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a oportunidade que Deus tem nos dado, mediante esta pandemia, é para nós fazermos uma avaliação. Hoje eu posso dizer, eu particularmente, eu sou um Joanício diferente. Eu posso dizer, glória a Deus, eu não fui acometido desse Covid, mas perdi amigos, perdi pessoas importantes. E ainda não acabou. A pandemia ainda não acabou. Mas a palavra de Deus continua ainda acessível. Nós precisamos ainda entender que há tantas vidas para salvar. Se não for por mim, se não for por nós, se não for pela igreja, por quem será? Então é um momento de eu e você amadurecermos. Se você não amadureceu nesse tempo de pandemia, você perdeu a oportunidade de amadurecer. E esse tempo que o Senhor está nos trazendo, dessa retomada, é tempo de amadurecimento. E eu tenho uma palavra aqui para os homens. Salmo 128 diz: do temor ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor é o básico para você ser uma bênção para a sua família, para você ser uma bênção para a igreja. Temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. E é para você, homem, para você que está aqui nessa noite, é necessário
uma retomada de consciência. Quero dizer para as mulheres, Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia edifica a tua casa, a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então eu convoco as mulheres a serem sábias. Se você for sábia, você será uma bênção na sua casa, você será uma bênção na igreja, no seio da igreja, para a igreja. Muitas mulheres aí, que às vezes não tomam posse disso, porque tem uma dificuldade, talvez o esposo ainda não foi alcançado. Olha o que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1. Diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas que este, através do procedimento da mulher, seja ganho sem palavra alguma. A mulher sábia vai ganhar o marido incrédulo. Quero dizer aqui também aos filhos, Efésios no capítulo 6, de 1 a 3, diz assim: filhos, obedecei os vossos pais do Senhor, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O princípio da obediência está no coração do Senhor. Filhos, obedecei os vossos pais, ainda que esses estejam agindo de forma diferente, mas é princípio de Deus, é o princípio da palavra. Filhos, obedecei os vossos pais. Se vocês agirem assim, certamente vocês serão bênçãos dentro da casa de vocês, serão bênçãos para a igreja, e nós temos isso no nosso meio. Mas é necessário que aqueles que aqui estão, os filhos, e eu estou falando esta palavra aqui com muito temor, com muito tremor, porque nós entendemos que não é fácil para os jovens, não é fácil para a juventude, principalmente no mundo que estamos vivendo. Mas a palavra nos orienta, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, na parte B, diz assim: jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Se apossem desta palavra, jovens. Se apossem desta palavra, igreja. É um tempo de retomada. É um tempo que nós precisamos, buscar aquilo que foi perdido. E é através da igreja. É através do nosso id. É através do nosso querer, porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. Se eu não quiser, eu não vou evangelizar, eu não vou visitar. Mas eu quero, a começar por mim eu quero, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Ele me arrancou do lamaçal de pecados, Ele me arrancou do alcoolismo, da prostituição. E hoje o mínimo que eu preciso fazer é buscar vidas, alcançar vidas, ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Quando eu cheguei para esta congregação, quantas maravilhas, quantas coisas, quantas experiências que nós tivemos aqui. E os anos foram passando. A palavra de Deus diz que por se crescer em iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E isso tem acontecido. Mas nós não podemos nos prostrar diante desta palavra.
Nós não podemos deixar o amor esfriar. Nós temos que deixar o Espírito Santo se mover em nós e retomarmos o evangelismo, retomarmos as visitas, retomarmos as vigílias com casa cheia, retomarmos uma pregação onde que 10, 20, 30 se convertiam. O Senhor quer fazer isso. O Senhor quer fazer isso. Mas eu e você precisamos querer. E que nesta noite, você possa ter entendido o recado que o Senhor trouxe ao seu coração. É tempo de nós retomarmos. É tempo de nós irmos atrás da ovelha perdida. É tempo de nós nos consertarmos diante da presença do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.